seja muito bem-vinda ao meu canal no YouTube. Faz um tempo que eu não faço vídeo por aqui e eu resolvi voltar porque eu sou uma pessoa que vai se formar, sou uma pessoa que está terminando a faculdade finalmente. Eu vou começar o TFG em 2021. Eu resolvi, de alguma forma, documentar essa minha trajetória na faculdade até agora. Eu resolvi trazer aqui para o YouTube um pouco do que foi o aprendizado de cada semestre da faculdade que eu vivi até agora. E eu acho que vai ser muito legal ver isso daqui a um tempo, né, quando eu já estiver realmente formada. E, ao mesmo tempo, acho que vai ser muito útil para quem está começando a faculdade, está passando por esse semestre. Vai ser algo também que eu espero que ajude a entender um pouco a experiência da universidade. E eu resolvi fazer isso para comentar um pouco também sobre como essas jornadas de faculdade, né, não precisam ser sempre as mesmas. Então a gente tem uma grade curricular dentro da universidade, que são disciplinas que são sugeridas para a gente cumprir todo o semestre. Então tem as disciplinas obrigatórias e tem uma carga horária optativa. E no meu caso, eu não segui exatamente a grade 100%, eu segui ela até o momento do curso, vocês vão ver, mas depois de um tempo eu resolvi realmente montar minha própria grade para poder eu conseguir trabalhar, para poder eu conseguir estagiar, para eu ter outras experiências de vida, sabe? Então, esse vídeo é sobre a minha experiência no primeiro semestre da arquitetura. Uma coisa que faz anos, foi em 2016.1, então eu entrei em janeiro de 2016, né, na faculdade. E eu listei aqui as disciplinas, eu confesso que quando eu fui organizar um pouco sobre o que seria mesmo esses vídeos, eu tive que lembrar quais foram as disciplinas. Quando a gente entra muito empolgado, a gente entra muito animado, porque é um universo totalmente novo, né? Você está entrando na universidade que, enfim, no meu caso, eu tinha feito 3 anos de cursinho antes, tinha trabalhado com outras coisas, e foi meio que de última hora que eu decidi que eu faria arquitetura. Então, estar na universidade era uma coisa totalmente nova, totalmente diferente. Eu estava muito animada, eu estava muito empolgada para isso. E o que eu tive em contato logo no primeiro semestre foi me surpreendendo cada vez mais. Eu acho que foi misturando um pouquinho dessa minha empolgação que eu já estava, né? Mas assim, eu gostei muito, sabe, de aprender sobre o que eu aprendi. Eu não esperava gostar tanto. Eu entrei pensando assim, se não der certo, eu saio, vou trabalhar, vou fazer alguma coisa da minha vida e depois eu vou fazer alguma outra coisa aí. Sei lá, se vai ser faculdade, se vai ser trabalhar mesmo. Então, eu realmente fiquei surpreendida quando eu fui passando pelas disciplinas, fui tendo contato com as experiências de extensão e eu fui gostando muito, sabe, do que eu estava vivendo. Eu fui percebendo que era algo que eu não entendia muito antes, eu achava que eu entendia, achei que a arquitetura era uma coisa, e eu fui chegando lá, eu fui vendo que tinha tantas outras coisas a ver, que eu estava dando o primeiro passo de uma jornada muito grande que eu ia subir, assim, como se fosse o primeiro degrau de uma escada que eu fosse subir, aí tinha 1 milhão de degraus, sabe? Quando eu comecei, achei que 5 anos parecia ser uma vida, assim, parecia ser muita coisa, e hoje eu vejo que passou muito rápido. Então eu vou passar um pouco por cada uma das disciplinas. Eu estudei na Universidade Federal do Ceará, então na UFC a gente cumpre as disciplinas em período integral. Isso quer dizer que a gente tem disciplinas de manhã, de tarde, e em alguns semestres as disciplinas são à noite também. Então, assim, no primeiro semestre a gente tem 6 disciplinas obrigatórias. E aí, quando a gente entra, a gente já tá matriculado nessas disciplinas. A gente não tem muita escolha não, porque é o primeiro semestre, né? E é aquela coisa que você acha o máximo. Você tá fazendo 6 disciplinas e você tá achando incrível aquela experiência, porque é tudo muito novo, você vai conhecendo as pessoas, você vai entender a lógica do trabalho como uma coisa bem diferente da escola, né, e tal. No meu caso, eu não saí direto da escola pra faculdade, mas o último contato que eu tinha tido, assim, com aprender com o professor era um contato naquele formato de ensino padrão, né, ensino da escola mesmo, que a gente fica ali e o professor fica ali na frente explicando, sabe? E ele é detentor do conhecimento, ele vai te passar o conhecimento. Não que a universidade seja 100% revolucionária nesse sentido, tem muitas metodologias de ensino que são totalmente nesse formato tradicionalzão, sabe? Só que na arquitetura é tudo muito prático, então já é uma coisa bem diferente, né, do que eu estava acostumada. Já tinha contato bem mais assim com o ateliê, né, o que é o ateliê, que depois a gente vai nas disciplinas de projeto desenvolvendo. Vou falar mais disso nos outros vídeos, porque para esse eu trouxe as 6 disciplinas que eu fiz logo no primeiro semestre, que são Introdução à Arquitetura e Urbanismo, Espaço e Forma 1, Geometria Descritiva, Elementos da Programação Visual, Desenho de Observação e História da Arte, certo? Vou falar um pouquinho sobre cada uma. Vou começar por Espaço e Forma, tá? Espaço e Forma 1. Essa disciplina é uma disciplina para introduzir a gente no que é entender a
mesmo, sabe? Forma tridimensional, forma bidimensional, como é estar pensando em 2D, mas na verdade tá visualizando um 3D. Eu nunca pensei que eu fosse aprender tanto nessa disciplina. E quando eu fazia ela, eu não achava que eu ia aprender tanto. Só que no futuro, depois, né, nas disciplinas de projeto, eu vi o quanto alguns aprendizados que eu tive em Espaço e Forma 1 foram importantes para eu exercitar o meu desenho mesmo, sabe? Então a gente fazia muita maquete nessa disciplina. Eram maquetes bem assim, abstratas mesmo, sabe? A gente mexia com formas geométricas, a gente mexia com tentar materializar os desenhos que a gente fazia em um plano bidimensional para um modelo tridimensional, então por isso que a gente fazia muita maquete. Foi a disciplina que eu aprendi a usar os instrumentos de desenho mesmo. Nessa disciplina, o professor que me ensinou, no caso, é um professor muito querido lá da UFC, e ele foi muito atencioso, me ensinou bastante, com muita paciência, a entender como era que usavam o escalímetro, como era que usavam o compasso, qual era a importância de entender cada papel para cada objetivo, sabe? E isso foi abrindo a minha cabeça para entender que o que eu queria ver do mundo, eu podia representar de qualquer maneira, eu só precisava enxergar as ferramentas como as minhas aliadas e que ferramentas eram mais adequadas para o que eu queria representar. Eu vou continuar falando de desenho de observação, porque foi a disciplina que eu acho que teve muito a ver com essa pegada, sabe, de espaço e forma. Em desenho de observação, o nome é muito óbvio, né? Mas assim, a gente fazia justamente isso. A gente observava as coisas que existiam nas nossas vidas, objetos, pessoas, lugares, e a gente desenhava eles. Então a gente aprendia ali os princípios do que são técnicas mesmo de desenho de observação, que é uma área totalmente à parte de representação dentro da arquitetura. E aí a gente ia exercitando um pouco isso, servia pra gente soltar um pouco a mão também, sabe? Pra gente entender um pouco a importância do croquis depois pra prática projetual. A gente, por exemplo, pegava folhas, aí desenhava as folhas, desenhava com as texturas, a gente ia nos prédios da universidade, desenhava eles com várias técnicas de perspectiva diferentes. E o final do trabalho foi a gente escolher um prédio específico e a gente desenhar esse mesmo prédio com vários tipos de representação diferente. Então, eu escolhi, por exemplo, a residência universitária da UFC, e aí eu desenhei ela com uma perspectiva de 2 pontos, né? E aí eu desenhei ela com técnicas de pontilhismo, depois aquelas técnicas só de rasura. Pra mim, o objetivo dessa disciplina foi soltar um pouco a mão, sabe? Foi entender um pouco a importância de você saber representar uma ideia sem precisar se limitar muito, por exemplo, a ter um computador, sabe? Se você só tiver um papel e um lápis, você consegue dizer o que você está querendo. A próxima disciplina que eu vou falar é geometria descritiva. Então, essa é uma disciplina que eu não entendi muito quando eu fiz, eu confesso, assim. Eu passei por ela meio batido, assim. Sabe essa ideia do tridimensional, do bidimensional, que eu tinha falado de espaço e forma, que você pega o bidimensional, você transforma em algo tridimensional, você vai fazendo as maquetes, vai materializando isso. A percepção que eu tive sobre geometria descritiva é que era uma disciplina para poder a gente fazer basicamente as mesmas coisas, mas aplicando conceitos um pouco mais teóricos. Então a gente trabalhou muito mais assim com entender teorias, né, sobre isso, sobre as perspectivas, sobre representação de planos, representação de pontos, de coordenadas, de linhas. E aí, enfim, por isso que eu digo que eu passei meio batido por ela, porque eu nunca me dei tão bem com essas disciplinas mais teóricas. Eu sempre fui uma pessoa muito mais prática, assim, muito mais objetiva nesse sentido. Então, na minha percepção, ela servia exatamente como isso que eu tô falando, como um complemento à disciplina que seria espaço e forma, que pra mim é a principal disciplina, assim, do primeiro semestre. É a disciplina que você mais desenvolve, sabe? A habilidade mesmo de você ver espacialmente. É nela que a gente usa bastante os instrumentos de desenho, né? Então a gente usa muito compasso, a gente usa muito escalímetro, a gente usa diferentes tipos de folha, assim, para poder fazer esses desenhos mesmo. E é isso, assim, não tenho muito o que falar dela, realmente passei meio batido. Passando para a próxima disciplina, EPV, que é Elementos de Programação Visual. É uma das disciplinas mais legais que eu achei, essa na minha percepção. No caso da minha turma, a gente fez meio quebrada essa disciplina, porque, se eu não me engano, a professora, ela estava grávida e não podia dar disciplina, a gente fez essa disciplina um pouco depois que a gente já tinha terminado as outras. E aí ficou meio quebrado, assim, mas o conteúdo em si é um conteúdo muito interessante, na minha percepção, sabe? A gente estuda os elementos que fazem a linguagem e a comunicação visual, então a gente estuda cores,
tipografia, muito gestalt, né, que é a relação de você trabalhar todos esses elementos juntos para poder comunicar uma mensagem. Então, eu lembro que eu gostei muito dessa disciplina, porque ela começou a me despertar o interesse justamente pelo comunicar, sabe? E eu fui começando a perceber, mesmo que eu não soubesse, eu fui começando a perceber que a comunicação, ela não é só oral, a gente usa, na verdade, vários tipos de comunicação em conjunto, aliados umas com as outras, pra gente poder passar uma mensagem. Enfim, tudo isso é programação visual. Eu gostei tanto dessa disciplina que depois, nos próximos vídeos vocês vão ver, eu fiz uma optativa que era a continuação dessa disciplina, sabe? Porque eu achei muito massa entender como isso tudo funciona, sabe? É como se fosse, assim, os princípios da gente entender um pouco como usar o design, sabe, ao nosso favor. Claro que design é um mundo à parte, né? Não tenho nem o que falar quanto a isso, mas a gente tem essa introdução logo na arquitetura, no começo, porque a gente vai usar isso depois de alguma forma, sabe? A gente vai usar isso quando a gente vai especificar materiais dos ambientes, a gente vai usar isso quando a gente vai comunicar emoções que a gente quer que as pessoas sintam em determinados espaços. Tudo isso é programação visual, tudo isso são elementos que a gente arranja para que a mensagem ela seja passada. História da arquitetura foi uma disciplina muito legal, eu gostei muito também. Foi uma disciplina teórica, completamente teórica. Na UFC, vocês vão ver, que é a universidade que eu estudei, e, né, se você estiver vendo esse vídeo no futuro, eu talvez já esteja formada, né? Mas na UFC tem muitas disciplinas de história, sabe? E tem assim, praticamente quase todos os semestres. Essa é a primeira disciplina, no primeiro semestre. Nela, a gente vai ter uma introdução aos fundamentos da história da arte. Então, aqui eu tô falando de história da arte, não da arquitetura. Então, a gente começa estudando estilos de arte, sabe? Eu acho que a gente pega desde a era primitiva, né? Acho que sim, se eu não me engano é isso. A gente pega desde, assim, os homens das cavernas, sabe? Até, acho que arte moderna. Não lembro se a gente pega a contemporânea, mas eu acho que não. E a gente vai passando por todas essas épocas e vendo todos os estilos de arte, vendo como a arquitetura, a escultura, a pintura, elas se relacionaram com esse estilo de acordo com o contexto da época, sabe? Foi um primeiro contato que eu tive, assim, mais forte com entender todos os tipos de artes que existem, que são possíveis de existir. Eu tinha tido um contato mais, assim, um pouco na minha infância, porque eu tenho uma tia que sempre levava a gente para poder ir para exposições em museus aqui de Fortaleza, levava a gente para ir, por exemplo, ouvir orquestra, sabe? Tipo assim, eu lembro dos meus irmãos bem pequenininhos e ela levando a gente para ver apresentação de violino, coisas assim, sabe? E esse foi um contato que eu tive logo, então eu já sabia que existia esse lado que era importante para a vida da gente, que é a arte, né? Depois eu tive um pouco mais de contato com isso quando eu fiz cursinho, porque tinha um professor específico que ele, na época, cobravam isso no Enem, né? Cobravam um pouco de história da arte, entendimento do que é arte. E esse professor, ele dava isso de forma magnífica pra gente. A gente passava assim, a gente saía da aula dele assim com os olhos assim encantados, né? Eu pelo menos ficava super maravilhada com todo aquele universo que eu nunca tinha parado para refletir o quanto tudo tem a ver e tudo comunica as dores do nosso tempo. Na faculdade, quando eu tive essa disciplina de História da Arte, foi quando eu parei para ler os livros mesmo, aprofundar, sabe, nesses assuntos, por causa da disciplina, foi quando eu vi que, nossa, era um universo muito grande. Foi quando eu acho que eu percebi que eu estava realmente no primeiro degrau de uma escada muito grande ainda, sabe, do mercado de arquitetura, que era uma formação que envolvia muitos aspectos. Eu estava ali vendo geometria descritiva, eu estava ali vendo espaço e forma, mas eu estava estudando, sei lá, a história de todos os estilos de pintura, desde a antiguidade até hoje, sabe, como eles expressavam, se relacionavam com os tempos correspondentes. É uma disciplina muito legal de você realmente pegar os livros que os professores indicam e você dar uma olhada neles, estudar eles com um pouco mais de atenção. E por último, eu deixei ela por último, porque eu acho que foi a minha disciplina favorita do primeiro semestre, que foi Introdução à Arquitetura e Urbanismo. E geralmente essas disciplinas de introdução, o pessoal já fica meio, é só uma disciplina de introdução, é só falando coisas meio óbvias, todo mundo sabe, sei lá. Só que, pelo menos a minha experiência da minha turma com essa disciplina foi muito massa, sério, gostei muito. Foi
Primeiro, né, que foi uma disciplina que foi dividida em 2 blocos, né? O primeiro bloco, urbanismo, o segundo, arquitetura. E esses blocos foram dados por professores diferentes. Então, a primeira professora de urbanismo, ela trabalhou com a gente algumas bibliografias que foram fundamentais para poder formar o nosso olhar desde o começo sobre a cidade. Então, a gente, por exemplo, estudou o Planeta Favela, do... Deixa eu vou tirar, porque eu esqueci o nome do autor. A gente estudou Planeta Favela, a gente estudou A Cidade como um Jogo de Cartas, que são essas bibliografias que são mais introdutórias mesmo do conceito da formação da cidade, sabe? Para o momento que a gente estava, que a gente via de fora da academia, foi muito importante ter essas referências, ter esse contato, ter essas discussões com elas, sabe? Porque realmente acabou moldando o nosso olhar ao longo de todas as disciplinas de urbanismo, depois até o final do curso, sabe? A gente sempre ouvia a nossa turma, né? Sempre ouvia dos professores que a gente tinha uma visão mais amadurecida sobre alguns pontos das discussões sobre urbanismo, porque a gente já foi formado nessa disciplina de introdução dessa forma. E a gente foi introduzido ao conceito de deriva urbana. Então, a professora passava alguns trabalhos pra gente que a gente tinha que mapear a cidade de acordo com a nossa sensibilidade. Então, a gente foi jogado mesmo em alguns bairros da cidade e de forma que quase todas assim, as regiões da cidade, elas estavam contempladas pelas pessoas da turma, sabe? Como ninguém conhecia ninguém, a professora mesmo que arranjou as equipes, viu quem ia ser, sei lá, pessoas que moravam perto da Maraponga. Essas pessoas aqui são uma equipe. Maraponga é um bairro de Fortaleza. Pessoas que moram perto da Aldeota, que é outro bairro, essas pessoas são outra equipe. E dessa forma a gente acabou conhecendo bem a turma toda e a gente acabou cobrindo bem assim a cidade de Fortaleza, né? Por essa breve pesquisa, né? Que é mais uma introdução sobre o nosso olhar. E aí a gente ia para os bairros e a gente caminhava pelas ruas e a gente documentava mesmo, tirava fotos e a gente ia mapeando até as nossas sensações nessas ruas, né? Então, por exemplo, a gente entrava numa rua que estava cheia de árvores, estava com comércio, estava com, sei lá, uns banquinhos, crianças na calçada, muito movimento, sabe? E a gente olhava e ficava, nossa, essa rua é massa. E a gente dobrava a esquina e de repente a gente sentia, eita, guarda o celular, eita, calma, que tá meio esquisito. E aí depois a gente ia ver e era uma rua que era, sei lá, só um muro enorme, sabe? O quarteirão inteiro, porque era um condomínio fechado, ou porque era, sei lá, uma fábrica, alguma coisa assim, não tinha ninguém na rua. Enfim, todas essas sensações a gente foi mapeando e a gente foi entendendo elas também com a ajuda da bibliografia. E foi, pra mim, uma das melhores experiências do primeiro semestre, se não foi a melhor. Porque serviu para poder entender que tudo que a gente projeta, seja urbanismo, seja arquitetura, tem um impacto na forma como as pessoas se sentem e se comportam, sabe? Enfim, depois, quando a gente começou a projetar, eu acho que isso foi determinante pra gente entender como um traço, sabe, uma linhazinha que a gente faz, ela tem várias consequências sobre a cidade. E aí a segunda parte da disciplina foi mais arquitetura, foi com outro professor, e a gente passou mais pelos clássicos da arquitetura, né? Aquela coisa bem assim de Le Corbusier, Mies van der Rohe, enfim, a gente foi mais entrando nesse universo, conhecendo, entendendo quem são essas pessoas, o que eles fizeram de arquitetura, e aí acabou sendo bem mais teórica, né? O que foi legal dessa segunda parte, na minha percepção, foi porque um dos trabalhos, o professor pediu pra gente entrevistar arquitetos mesmo, sabe? Então, a gente entrevistou um escritório, que foi até o Brasil Arquitetura, se eu não me engano, né? Se eu não me falar a memória. E aí a gente conversou com eles, no caso do arquiteto Max Frota, né? Ele passou pra gente um dos projetos que ele tinha feito de uma casa em Guaramiranga, explicou o projeto todinho pra gente, mostrou detalhamentos do projeto, mostrou pranchas do projeto executivo. E assim, pra quem tá no primeiro semestre, ouvir isso do arquiteto, sabe, ele explicando tudo que tava por trás, nossa, abriu muito a cabeça da gente sobre como é o processo mesmo de projeto, sabe? Essas foram as disciplinas que eu fiz no meu primeiro semestre da faculdade. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Depois, em outros vídeos, eu vou trazendo mais sobre as outras disciplinas. E se você gostou desse vídeo, curte ele, deixa o seu like, né? Me segue no Instagram também, né? É Beatriz Duarte Arque. E eu espero vocês no próximo vídeo, tá? Tchau, tchau!